a tal da independência do Banco Central. Tem saído nos últimos tempos aí, principalmente o próprio presidente Lula, tem falado muito sobre a taxa de juros, né? Vem falando muito sobre a taxa de juros, dizendo que a taxa de juros brasileira é elevada demais e isso impede o crescimento econômico. Nós temos uma questão que o Banco Central no Brasil é independente, entre mil aspas, tá? Independente de quem, né, gente? Independente de quem, né? O Banco Central é atrelado à defesa, no geral, dos grandes capitalistas, né? E do mercado financeiro. Isso é uma novidade para ninguém, né? Óbvio. Isso não é só assim no Brasil, isso é assim no mundo todo, tá? Faz só isso? Não, claro que não faz só isso, lógico, mas o lobby do mercado financeiro, dos grandes capitalistas nos bancos centrais do mundo todo é super pesado e na dúvida entre A ou B, escolhe-se A, sempre. Sempre. Isso não é nem polêmica, isso é óbvio. Isso é óbvio, não tem polêmica nenhuma nisso. Tanto não tem polêmica que no ano passado saiu uma gravação que conseguiram gravar o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, dizendo que o presidente do BTG, o André Esteves, que é um banqueiro, ligava para ele para influenciar na taxa de juros. Tá? Então não tem segredo nenhum. Vocês conhecem algum pedreiro, algum soldador, algum fritador de hambúrguer que liga pro presidente do Banco Central para falar sobre taxa de juros? Não conhecem, né? Conhece algum banqueiro que liga? Conhecem, né? Então tá bom. Então o Banco Central ouve quem? É influenciado por quem? Pelo fritador de hambúrguer, pelo pedreiro, pelo soldador, pela balconista, pelo caixa de farmácia ou pelos banqueiros, pelo grande capital? Não tem polêmica nenhuma nisso. Isso é evidente, tá? Mas agora a gente tem uma grande discussão que é a independência do Banco Central é a primeira discussão. A segunda discussão, o presidente do Banco Central estava num grupo de ministros bolsominions até o ano passado. Sinceramente, me interessa pouco isso, tá, gente? Porque assim, o cara é o presidente do Banco Central, o governo era o governo Bolsonaro. Se ele estava num grupo lá de ministros, que é os bolsominion, que não é os bolsominion, o presidente do Banco Central, ele tá ligado ao governo, ele precisa conversar com o governo. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não espero que o presidente do Banco Central estivesse num grupo de discussão sobre marxismo-leninismo, tá? Eu não espero isso também. Eu não vou ser ingênuo da minha parte, tá? Mas a grande discussão é a taxa de juros. Nós temos hoje a maior taxa de juros real do mundo, sem nenhum motivo. Ela poderia ser metade e ainda seria alta. Tá? Eu vou tocar aqui um vídeo da economista Mônica De Bolle numa entrevista que ela deu ao Breno Altman no site Opera Mundi. Então, para a gente deixar as não polêmicas de lado, seja o grupo de Bolsominion, seja o presidente do Banco Central que responde mais aos interesses do mercado financeiro dos grandes capitais do que do trabalhador, o que é evidente, isso não é polêmica, não tem nenhuma polêmica em relação a isso. Vamos colocar aqui o verdadeiro cerne da questão, mesmo que não se queira mexer na independência do Banco Central. Com a palavra, a economista Mônica De Bolle. Com a nossa taxa de juros real, é uma anomalia absoluta, em 13,75% ao ano, e a nossa taxa de inflação está em queda e já está abaixo de 6%. Quando você pega um e subtrai do outro, né? A nossa é a maior do mundo. Por que exatamente? Boa parte do mundo, inclusive, a taxa é negativa atualmente, né? Aqui nos Estados Unidos a taxa é negativa. O Brasil não é os Estados Unidos. Tá, tudo bem, mas o Brasil também não precisa ter taxa de juros real desse tamanho. O que a taxa de juros real desse tamanho faz? Bom, ela estrangula investimento completamente. Ninguém vai investir nessas condições. Por quê? Porque é muito melhor você aplicar o dinheiro num título público que está com rendimento cavalar em termos de reais e fim de papo, entendeu? Bota o dinheiro lá em título público e descansa. Então, hoje, o principal fator impeditivo para a criação de empregos e tal é a taxa de juros nesse nível. Por que a taxa de juros está nesse nível? Boa pergunta, Mônica. Agora, o que o Brasil fez? O Brasil elevou a Selic de 2 para 13,75. Assim, por quê? Os juros pagos sobre a dívida pública, quando você tem uma alta de juros desse tamanho, fica enorme. Então, quem tem título público e vive de rendimento de título público ganhou um dinheirão. A alta de juros do Banco Central se justificava nessa magnitude? Nessa magnitude? Não. Nessa magnitude, não. Com certeza não. Então, o que realmente estrangula a economia brasileira no momento foi uma política monetária errada, mal direcionada e errada. Esse é o problema. Agora, não vamos falar sobre isso, o Banco Central é independente, a gente não pode dizer isso do Banco Central. Por quê? Pode sim, foi errado. Aqui nos Estados Unidos já está sendo discutido se o
Powell elevou demais a taxa de juros, se não deveria ter parado antes? O Banco Central daqui é independente, né? O Fed. Então, assim, por que a gente não pode ter essa discussão? Essa é a discussão que importa. Debater independência do Banco Central é importante? Claro que é. Essa independência vai ser mudada da noite para o dia? Não. Ela vai custar caro para o governo colocar esse debate na mesa e eventualmente reverter essa independência, entre muitas aspas, do Banco Central. Vai custar muito caro. O governo Lula tem capital político para entrar nessa briga hoje? Tem. Vai ter que deixar de lado outras pautas importantes para o país? Vai. Não vai comprar essa briga impunemente. Vai sair arranhado, vai sair machucado. E talvez nem ganhe. Não é uma briga fácil. Tem que escolher se vai querer entrar nessa agora ou não. Agora, a discussão sobre a taxa de juros tem que sim ser feita. Por que não pode falar do Banco Central? É independente, mas não é Deus, não é inatacável, não é incontestável. Por que não pode falar do Banco Central? Ah, o Banco Central é independente. Daí que é independente? Ah, o Ministério Público também é independente. Daí? Não posso contestar o Ministério Público? Tem que engolir a Lava Jato toda? Não pode ser contestado? E daí que é independente? Grande coisa que é independente. A taxa de juros é absurda. Tá aí o debate que importa. Tá aí a Mônica De Bolle falando, que é uma economista que tá atualizadíssima com as teorias e as práticas que estão no mundo em 2023. Não em 1994. Né? Não nos anos 70. Não nos anos 50. Tem economista brasileiro que tá nos anos 50 ainda. Uns um pouquinho melhorzinho foram pros anos 70 já. E daí os pouquinho menos ruins assim estão em 90. Né? A Mônica não. A Mônica tá em 2023. Assim como outros também, né? O André Roncalha, enfim, outros economistas. Tá? Não concordam entre si em várias questões, mas estão fazendo um debate atualizado sobre neoliberalismo, sobre globalização, sobre as economias, sobre os grandes blocos econômicos, sobre industrialização, né? Não estão em papinho dos anos 70 e dos anos 90 ainda, tá? Não estão pregando austericídio, né? Em estrangulamento de economia. Todo mundo já olhou para a Grécia e viu o que aconteceu quando estrangularam a Grécia. E outros países também. O Brasil, inclusive, nos anos 90, né? Esse vídeo está para download no meu canal de Telegram. É um canal onde eu só mando vídeos para download, não tem conversa, não tem papo furado, ninguém responde nada porque não pode. É uma lista de transmissão, a gente tem lá 2.500 pessoas, eu acho, lá no seguindo, onde eu mando os meus vídeos curtos do dia a dia e vídeos importantes como esse vídeo da Mônica.